Vamos abrir em Efésios, capítulo 2, versículos 7 a 10. Vamos ler então, queridos? Efésios 2, 7 a 10. O nosso tema hoje é as boas obras. Então nós já falamos sobre oração, a prática da oração. O que mais nós já falamos, irmãos? Santidade, comunhão, o que mais? Evangelismo, oração. Semana passada foi falado sobre adoração, ok? Então vamos lá. Nós falamos sobre a palavra, oração, santidade, comunhão, evangelização, adoração. E hoje vamos falar sobre as boas obras. Amém? Então, essas 7 práticas nos fortalecem espiritualmente. Então, o fortalecimento espiritual não é algo simplesmente metafísico, mas é algo que tem a ver com aquilo que nós praticamos na nossa vida diária. Então, se nós nos alimentarmos com essas práticas, nós seremos fortalecidos em Deus, fortalecidos espiritualmente. Nós queremos hoje concluir, então, a 7ª prática, ou 7º fundamento, falando sobre as boas obras. Vamos ler, então, o texto. Eu dou boas-vindas a todos que estão conosco no Facebook, todos que irão também nos acompanhar depois no YouTube. Deus abençoe a todos. Amém? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 7 a 10. Amém? Amém. Vamos à palavra. Baseado nesse texto de Efésios capítulo 2, 7 a 10. A palavra obras, ela quer dizer aquilo que resulta de um trabalho, de uma ação. É tudo o que é produzido pelo homem. Antes de falar de boas obras ou de obras, esse texto que nós lemos fala da graça e da fé. Versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então eu quero começar partilhando com vocês, primeiramente, algo sobre a graça de Deus. Em João capítulo 1, no versículo 17, diz assim, na parte B: a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus trouxe para nós, pecadores, a graça mediante a fé no Evangelho. O que é o Evangelho? É Deus dando ao homem, através de Jesus, a sua graça, ou o seu favor imerecido. Graça é Deus nos dando uma oportunidade de salvação a nós pecadores, a nós que não merecíamos. O Evangelho nos fala de uma verdade, de um fato que nunca é demais lembrarmos: que Jesus veio do céu e nasceu na terra, sem pecados. Ele nasceu do ventre, do útero de uma mulher, por obra do Espírito Santo, conforme Lucas nos mostra, e também que ele viveu nessa terra, sem nunca ter cometido um único pecado. Ele fazia completamente, 100%, a vontade de Deus em todas as coisas. É interessante a gente pensar que Adão transgrediu no paraíso, falhou no paraíso,
E Jesus foi fiel no deserto, venceu a tentação, e também no jardim, no Getsêmani, Jesus foi fiel, Jesus não pecou, Jesus cumpriu a vontade do Pai. Pelo fato de Jesus ter vivido essa vida sem pecado, Ele pôde entregá-la a Deus por nós pecadores, por mim e por você. Somente alguém que não tivesse culpa, somente alguém que não tivesse mácula, que não tivesse mancha, poderia ser a oferta aceitável diante de Deus. E Jesus, Ele foi essa oferta aceitável, porque nele não havia mancha do pecado. Ele era o Cordeiro Santo, Cordeiro perfeito, a oferta perfeita, aceitável diante de Deus, no meu lugar e no seu lugar, no lugar de cada pecador. Você pode dizer glória a Deus? Ele é a oferta, foi a oferta perfeita. Esse mesmo Jesus que morreu, Ele ressuscitou. Ele venceu o poder da morte e o poder do inferno. Jesus tem em suas mãos as chaves, o domínio, o poder da morte e do inferno, de tal maneira que Ele pode abrir o livro e conduzir a história da humanidade a um final feliz. No final da história, Deus vence através de Jesus, e aqueles que seguem a Jesus e aqueles que amam a Jesus também, no final, são mais do que vencedores. Você pode dizer glória a Deus? Aparentemente podemos ter algumas baixas, aparentemente podemos ter aparentemente algumas derrotas, aparentemente parece que o mal vai prevalecer, que o mundo vai prevalecer, mas é apenas aparentemente. O último capítulo da história está contada, está escrita, e está escrito que Jesus venceu, e em Cristo Jesus, em todas as coisas, seja morte, seja vida, seja na alegria, seja na dor, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Amém. Então, queridos, a obra da salvação foi feita por Deus, em Cristo. E a obra que Deus fez, ela é completa, ela é suficiente. Ela foi aceita plenamente. Em resumo, o Evangelho é Jesus. Diga assim, o Evangelho é Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, se a salvação é pela graça de Deus, e se é pela graça de Deus que somos salvos, logo, como eu já tenho aqui falado algumas vezes, e volto a falar, a salvação é obra inteiramente de Deus. Versículo 8, na parte B de Efésios 2, diz assim: isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem de vós, não vem pelo que vocês praticaram, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Se alguém pudesse ser salvo pelas suas próprias obras, a glória seria dessa pessoa. Mas se alguém é salvo pela graça de Deus, de quem é a glória? A glória é do Salvador, a glória é de Jesus, a glória é de Deus. Você pode dizer aleluia? Diga assim, a glória, diga a glória é de Deus. Aleluia. Queridos, a obra da salvação, se é pela graça de Deus, favor imerecido de Deus para nós, ela é 100% obra de Deus, trabalho de Deus, realização de Deus, e zero do homem, 0% do homem. Se é 100% de Deus, não sobra nada para o homem fazer. Toda a salvação é realizada por Deus. Obra nenhuma que o homem faça vai salvá-lo. Obra nenhuma que o homem realize vai salvá-lo. A obra é feita, já foi feita 100% em Cristo Jesus. Sendo a salvação
uma obra exclusiva de Deus, Ele a oferece ao homem. É um dom de Deus ao homem. É um presente de Deus ao homem. Então, quando Deus oferece um presente, cabe a mim e a você aceitar o presente ou rejeitar o presente. Então, a salvação trata-se de receber o presente de Deus, de receber o dom de Deus. E quando nós aceitamos esse presente de Deus, isso é chamado de fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então nós falamos um pouquinho da graça de Deus e agora falamos as boas obras não salvam o homem. Se é pela graça, não é pelas obras. Então as boas obras não salvam o homem. Irmãos, olha aqui para mim. Eu realmente quero que você não seja orgulhoso. O Evangelho, ele trata com o nosso orgulho. O Evangelho, ele mata o orgulho no coração do homem. Ele tira a glória do homem. É de propósito que eu quero pregar essa mensagem sempre. Porque eu quero que realmente o teu orgulho morra. Que você não se vanglorie nas suas obras. Que você não pense que a sua salvação é pelo que você faz. Mas que você deposite a sua confiança naquilo que Deus fez em Cristo Jesus. E que você dê glória somente a Ele na sua vida. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Então, para Deus salvar, não precisa da ajuda do homem. As boas obras não podem salvar homem algum. As boas obras não salvam você, João, Maria. As boas obras não salvam Madre Teresa de Calcutá. As boas obras não salvam Bill Gates. As boas obras não salvam Gandhi, Martin Luther King. As boas obras não salvaram esses homens. A salvação não é a obra de homem. A salvação é a obra de Deus. Você pode dizer aleluia? Quero levar você a confiar em Cristo. Confiar em Jesus inteiramente. Confiar e descansar nele. As obras sem a fé do Evangelho no coração são obras mortas. Obras que não têm poder, que não têm valor. Versículo 14 de Hebreus 9. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, como já falei, purificará as nossas consciências das obras mortas. E uma vez purificados, servimos a Deus, ao Deus vivo, passando pela purificação do sangue de Jesus. As nossas obras, elas deixam de ser mortas e passam a ser vivas, aceitáveis, agradáveis diante de Deus, o nosso Pai. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero voltar ao livro de Gênesis. No início, o que Deus falou ao homem? Logo no capítulo 1, no versículo 27 e 28, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rastejas pela terra.
O homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Deus diz, levem a minha imagem e a minha semelhança por toda a terra. Eu entrego para vocês o domínio da terra, para vocês criarem, para vocês multiplicarem, para vocês encherem a terra da minha glória. Essa era a vontade inicial de Deus. Deus está dizendo, façam boas obras na terra, trabalhem, façam coisas maravilhosas na terra. É isso que Deus está dizendo. Queridos, Deus criou o homem para as boas obras. Deus criou o homem para as boas obras. Deus trouxe os animais e o homem deu o nome para os animais, de acordo com as suas características. Deu esse trabalho, ele lavrava, ele ia encher a terra da glória de Deus. Deus criou os homens para que eles fizessem boas obras. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha, à tardezinha, e Deus tinha comunhão com o homem. Deus falava com o homem falava com Deus. Havia harmonia da humanidade com o Criador e com a natureza. O que a salvação pela graça de Deus nos faz? A salvação nos faz voltar às práticas, às obras iniciais que Deus já havia preparado para o homem desde o início. As obras feitas segundo a vontade de Deus. As obras feitas na dependência de Deus. As obras feitas na comunhão com Deus. As obras feitas para a glória, para a manifestação da imagem e semelhança de Deus. Para a manifestação da glória de Deus, do Criador, sobre toda a terra. A salvação, ela traz de volta as práticas das obras que Deus havia planejado para o homem realizar desde o início da criação. Você pode dizer amém? Com a queda ou pecado de Adão, as obras do homem foram contaminadas pelo pecado. Então, queridos, antes da regeneração que a fé no Evangelho provoca dentro de nós, não podemos praticar as boas obras que Deus havia preparado desde o início para o homem, por causa de nossos pecados. Por causa do pecado de Adão e por causa dos nossos pecados. O pecado corrompeu todas as obras dos homens, até mesmo aquelas consideradas boas. O pecado corrompeu. O pecado sujou. Vejamos o pecado de Adão. No começo de Gênesis, no capítulo 3, um dos versículos, não precisa ler, 6 e 7. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Perceberam que estavam nus. Abriram-se os olhos, depois que desobedeceram, comeram do fruto, viram que estavam nus. Pegaram folhas de figueira e fizeram, me parece que fizeram talvez uma tanga, alguma coisa parecida, uma roupinha bem curtinha, talvez a Eva uma mini saia, e talvez Adão uma roupa curta. Começaram a ter problemas com o sexo, quando pecaram. Eles não tinham esses problemas antes, mas começaram aí a ter problema nessa área, por causa da desobediência, por causa do pecado. O que aconteceu, irmãos? Por que eles fizeram
essa roupa de figueira, de folhas, perceberam a sua nudez. Após o pecado, tiveram vergonha. E a vergonha um do outro, justamente na parte da sexualidade, do sexo. Tentaram cobri-la, então. Bom, já que nós estamos aqui nus, estamos meio envergonhados aqui um do outro, olha o que está acontecendo, olha quem é você, quem sou eu, olha nossa situação agora, vamos nos cobrir, vamos resolver isso, vamos vestir uma roupa de folhas. E obviamente que essa roupa não foi para o corpo inteiro, foi principalmente para as suas partes íntimas. Essa tentativa de cobrir a vergonha do pecado é o homem, é o ser humano tentando resolver em si o problema do pecado. É o homem procurando uma solução dele mesmo para resolver o problema do pecado. Então, foi uma obra do homem, uma ação do homem, para tentar tirar a culpa do pecado. Mas eles fizeram isso, irmãos, porque eles não haviam entendido a gravidade do pecado. A gravidade do que eles tinham cometido naquele dia. Eles se perceberam, tiveram vergonha um do outro. Vamos resolver com uma roupinha aqui de folhas. Eles não tinham noção real do que havia acontecido. Mas quando o dia estava virando, ali às 6 da tarde, Deus veio como sempre. Mas a vergonha continuava com eles. Apesar de eles estarem com aquela roupa, eles perceberam que diante de Deus aquilo não valia nada. Aquilo não tirava a culpa, não tirava a condenação, não tirava o medo. E eles tentaram se esconder entre as árvores para fugir de Deus. As obras, a tentativa deles cobrir o pecado, tirar a vergonha, não deu resultado diante da santidade, diante da presença do Senhor, do Criador de todas as coisas. E eles confessaram o seu pecado. Adão, onde estás? Senhor, estou aqui, escondido, atrás da árvore. Aqui não escondo mais, né? Antigamente eu me escondia. Mas o que aconteceu, Adão? Não, nós estávamos nus, tivemos vergonha, nos escondemos. Mas quem te mostrou que você estava nu? Senhor, foi a mulher que tu me deste. E a mulher, Senhor, foi a serpente que me enganou. Cadê a serpente? Fugiu, foi embora. Então resolvido, não tem ninguém culpado. Foi assim, irmãos? Não. Eles não tinham noção da consequência, da drasticidade, da dramaticidade dos seus pecados. Dramaticidade dos seus pecados. Mas Deus os cobriu, irmãos. Deus deu a eles uma vestimenta que cobriu os seus pecados. Gênesis 3:21. Deus matou um animal, derramou a primeira vez sangue, Deus tirou a pele e Deus os vestiu. Isso fala, irmãos, as folhas falam da tentativa do homem se salvar. Arrancar sua culpa, arrancar o seu pecado, livrar-se da condenação, mas que não resolve diante de Deus. Mas aquele animal que Deus matou, derramou sangue e tirou ali a pele e fez a roupa e os vestiu, fala da obra da salvação, aponta para o sacrifício de Jesus, aponta para o sangue de Jesus. Através de Jesus,
Deus perdoa os nossos pecados. Através de Jesus, Deus tira a nossa culpa, a nossa condenação. Através do sangue de Jesus, nós somos purificados e os nossos pecados são cobertos e nós somos lavados e purificados e somos aceitos e podemos chegar na presença de Deus, justificados por causa de Jesus. Queridos, a salvação é de Deus, a salvação através de Cristo pertence a Deus, e Ele nos dá gratuitamente, através da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Novamente, Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma vez que somos lavados e purificados, nós podemos agora andar nas obras que Deus preparou para nós desde o princípio, porque foi tirada a culpa, foi tirada a condenação por causa do sangue de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? O pecado de Adão e os nossos pecados nos separam de Deus, da sua salvação, e as nossas boas obras sem Cristo é uma tentativa de nos auto-justificarmos, de nos salvar a nós mesmos. Quando queremos ser aceitos por Deus, queremos que Deus nos salve, porque nós praticamos boas obras. Na verdade, nós estamos dizendo a nós mesmos, a Deus e a quem quiser saber, que nós mesmos somos o nosso Salvador. Nós nos tornamos o nosso Salvador. Nós inflamos o nosso ego. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Rejeitamos a graça de Deus. Rejeitamos o presente de Deus. Porque nós queremos dizer com isso que nós não precisamos. Porque uma vez que eu já tenho a minha maneira de me salvar, uma vez que eu sou meu auto-salvador, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus. O meu coração se torna orgulhoso, meu coração se torna autossuficiente, soberbo. Eu me torno o meu próprio Salvador. Veja que se a salvação é pela graça de Deus mediante Cristo, ela é algo que Deus realiza 100%. Volto a dizer, cabendo a mim e a você, aceitar pela fé ou rejeitar pela incredulidade. Aceitar a salvação de Deus em Cristo é uma atitude. Glória a Deus. Corações humildes, corações quebrantados. Corações muitas vezes arrebentados, corações muitas vezes decepcionados consigo mesmo, decepcionado com o mundo, com tudo. Quando chega muitas vezes ao fundo do poço e consegue olhar para a graça de Deus, o amor de Jesus e se submeter, eu aceito o teu perdão, Senhor, eu aceito a tua graça. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto. A salvação é mediante a fé, com a finalidade das boas obras. Versículo 8, mais uma vez. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então, afirmando, a salvação se recebe pela fé e não pelas obras. Porém, uma vez que o homem aceita pela fé a graça salvadora de Deus em Cristo, ele não despreza as boas obras. Pois o propósito da salvação, como já falei,
é nos fazer voltar à prática das boas obras que Deus preparou desde o início para a criação. A salvação pela fé não retira do homem a necessidade de fazer boas obras, mas o leva a fazer as verdadeiras boas obras. A fazer as obras que realmente agradam a Deus, que realmente glorificam e exaltam a Deus. Versículo 10 de Efésios 2. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Desde sempre Deus preparou. Somos recriados em Cristo Jesus para praticarmos as boas obras. Querido, não é fazer as boas obras para ser salvo, mas é ser salvo pela graça, por meio da fé, para fazer as boas obras. Então preste atenção. Sua primeira necessidade espiritual não é decidir fazer as boas obras a partir de hoje, mas decidir crer na graça de Deus pela fé. Sua primeira necessidade não é você sair daqui, vou fazer boas obras. Não. Sua primeira necessidade é você crer pela fé na graça de Deus em Jesus Cristo. Cristo vai recompensar todas as boas obras quando elas são feitas nele, quando elas são feitas por ele, quando elas são feitas pelo poder dele. As boas obras que Deus aceita glorificam a Deus e exaltam Cristo Jesus, o Senhor. Não exalta o homem, exalta a Deus, glorifica a Deus, exaltam a Cristo, glorificam a Cristo. Você pode dizer amém, querido? Quando nós fazemos pela fé as boas obras, quando você faz pela fé as boas obras, você não se vangloria em você mesmo. Você não dá glória para você mesmo. Você não está fazendo para ser aceito por Deus, para ser amado por Deus. Você não faz para que você tenha um destaque, para que você seja exaltado. Porque você já foi exaltado em Cristo. Você já foi amado em Cristo. Você já foi aceito por Deus em Cristo, justificado por Deus em Cristo, amado por Deus em Cristo, incluído na família de Deus por Cristo. Você já tem tudo que você necessita para alegria, paz, satisfação em Jesus, em Cristo. Então você não faz para ser aceito, mas você faz porque você já foi aceito, você já foi amado, você foi escolhido, você foi lavado, purificado no grande amor de Deus, pelo sangue de Jesus. Então agora você faz com liberdade, você faz livre, você faz de todo o coração. Você faz como filho amado, não como escravo. Você pode dizer glória a Deus? Salvos para servir, redimidos para fazer obras vivas. Glória a Deus. Eu quero ir agora para o último tópico, a pregação do Evangelho para a fé e as boas obras. Então, se as obras são feitas pela fé de quem recebe a graça, as pessoas precisam então conhecer essa graça, para poderem crer. Então, qual é a maior obra que nós fazemos na terra? Olha aqui para mim, irmãos. Não é obra política e nem social. É a pregação do Evangelho. É a maior obra que nós podemos fazer na terra.
Irmãos, quando eu era novo, bem novo, né? Um jovem, adolescente, minha vontade era ser um pregador da palavra. Minha vontade não era ser um político. Era ser um pregador da palavra. Se em seu coração você tem desejo de pregar a palavra, não deixe que a política, que as obras sociais que você possa se envolver, venha sufocar no seu coração a paixão por Jesus, a paixão pelo Evangelho, a paixão pela glória de Deus. Porque essa é a maior obra que nós podemos fazer na terra. E a pregação do Evangelho, a igreja é fundamental. A igreja é fundamental. Não são os incrédulos, os ateus que vão pregar o Evangelho, não são os anjos que vão pregar o Evangelho, mas sim os regenerados, os agraciados, os chamados, os escolhidos por Deus, somos nós. A igreja é essencial para a pregação do Evangelho de Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho assim um temor. E eu sempre avalio isso. Das pessoas que eram aqui da igreja. E das que ainda estão na igreja também, os que estão. Eu tenho um temor. Mas principalmente daquelas que não estão aqui mais na igreja. Qual é o temor, pastor? O meu temor, irmãos, é que elas tenham estado aqui anos e anos. Domingos após domingos. E elas não ouviram aqui desse púlpito. Desse não, do outro, né? Mas aqui desse lugar aqui. Não tiverem ouvido o Evangelho. Talvez tenham ouvido falar de como prosperar. Talvez tenham ouvido falar de como elas são maravilhosas. Talvez tenham ouvido falar que elas prosperaram em tantas coisas. Foram curadas, mas não ouviram o Evangelho. E elas saíram daqui sem nunca terem ouvido o Evangelho. E talvez estão se perdendo, estão afastadas, talvez não ouçam mais. E nós perdemos a oportunidade, eu perdi a oportunidade de pregar o Evangelho. E se isso aconteceu com alguém que esteve aqui muito tempo, muitos dias, meus irmãos, ai de mim. Mas às vezes, irmãos, nós não praticamos uma boa obra, não vai ter ai de mim. Tem uns rapazes aqui no bairro que eles gostam de arrancar o mato, pedir um almoço nas casas. Essa semana eu estava na minha porta de saída, apressado, chegou um desses, e ele disse, eu vim buscar o sapato que você falou que ia me dar. Eu digo, agora não vai dar, estou de saída, mas eu vou preparar aqui, você passa mais tarde. Ele disse, lá em casa está todo mundo com fome, não tem um almoço, não tem comida. Ele disse que lá a família dele é mais de 7. Aí eu falei, faz o seguinte, tira esse mato aqui da frente. Aí peguei minha carteira e dei R$7 para ele. Dá para comprar pelo menos uns pães, né? Foi o que eu pude naquele momento dar para ele. Irmãos, quando eu voltei mais tarde, ele fez o mínimo possível. Eu já ajudei ele outras vezes. Ele fez o mínimo possível. Ele arrancou ali o capim de uma parte e deixou todo o capim da frente. Não é muita coisa. Não tem assim gratidão. Não tem assim um desejo de servir. Querem receber, querem ser beneficiados. E às vezes nós estamos ajudando alguns. Não quero desmotivar você a não ajudar, mas essa é uma realidade. Às vezes nós estamos ajudando alguns para ir mais para o buraco ainda, para ficar mais
penetrado nas drogas, nos vícios, na sarjeta, no álcool, na destruição. Muitas vezes nós estamos ajudando a pessoa, empurrando ele aí rápido com aquilo que nós fazemos para eles. Então muitas vezes Deus não vai nos cobrar por isso. Mas se nós não pregarmos para eles, se nós não falarmos do Evangelho para eles, e eles forem para o inferno, e eles se perderem eternamente, nós vamos prestar conta diante de Deus. Queridos, o bem que fazemos às pessoas só terá retribuição eterna, se junto com isso pregarmos o Evangelho, e elas aceitarem o presente de Deus em Cristo Jesus, e se tornarem irmãos nossos, irmão de Jesus, conforme Mateus 25. Mateus 25, no versículo 37, então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando foi que fizemos boas obras, Senhor? Versículo 40 de Mateus 25, o rei respondendo, lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizertes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizertes. Repare que não é fazer para todo mundo, mas fizertes a um desses meus pequeninos irmãos. Se é irmão de Jesus, é filho de Deus, é da família de Deus. E quem é da família de Deus? E quem é filho de Deus? Jesus fala isso em Mateus 12, 48, 50. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para o discípulo, disse: eis aí minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Para ser o irmão de Jesus, precisa fazer a vontade do Pai Celeste. Mas o homem está morto em seus delitos e pecados, só vai fazer a vontade do Pai Celeste se ele ouvir o Evangelho e crer, e aceitar, e abrir o coração. Obviamente, irmãos, que muitos terão que ser atendidos para depois ouvir. Talvez com a fome, com a doença, com a necessidade, eles não conseguirão ouvir. E nós temos que fazer uma boa obra, mas não pode morrer aí. Precisa vir em seguida a pregação do Evangelho. Quando estão entendendo, diga amém. Glória a Deus. É somente a fé do Evangelho que provoca o novo nascimento na vida de uma pessoa, fazendo-a nascer na família de Deus. Ninguém poderá ver e entrar no reino de Deus se não crer na pregação do Evangelho e nascer de novo para a família de Jesus, por obra do Espírito Santo. João 3, 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero concluir, o resumo dessa palavra é essa. Primeiro, você torna-se parte da família espiritual pela fé na graça de Deus em Jesus. Essa fé no Evangelho, e isso se expressa através do batismo nas águas, que nos identifica com o Evangelho de Cristo, com a sua morte e ressurreição, e que também nos inclui na família de Jesus, que é a igreja. E, segundo, aí então, você pratica as boas obras, edificando a família espiritual com a palavra e ações. As boas obras é a essência de todo aquele que realmente creu. E terceiro,
você alcança outros para a família de Jesus, pela pregação do Evangelho, da graça e ações de boas obras. Você não pratica as boas obras para a salvação, mas para a sua salvação. Você pratica as boas obras para a salvação dos outros. Você pratica as boas obras para a salvação dos outros. Não é para a sua salvação. Porque a obra da salvação já está concluída por Jesus Cristo. Vamos ficar em pé nesse momento.